John Rawls foi um importante filósofo político e ético norte-americano. Estudou filosofia na faculdade de Princeton, onde obteve bacharelado e doutorado. Lecionou nas faculdades de Cornell, Princeton, MIT e Harvard. Suas principais obras foram Liberalismo Político, Direito dos Povos, Uma Teoria da Justiça, História da Filosofia Moral e Justiça como Equidade, Política, não Metafísica. Suas principais contribuições foram: propôs uma alternativa ao utilitarismo e ao pragmatismo, ressuscitou a ideia de contato social e defendeu a igualdade do liberalismo. De acordo com John Rawls, o princípio da diferença, onde ele afirma que as desigualdades sociais só serão justas se beneficiarem os menos favorecidos da sociedade, defende que organizemos a sociedade de forma que entenderemos que os talentos naturais são questão de sorte, não de mérito. Porém, para isso, deveremos cobrar mais impostos dos mais ricos, impostos esses que se converteriam em serviços públicos e instituições, para que dessa forma os talentos naturais sejam melhores utilizados. Bom dia, estou aqui com a professora Luísa, eu sou a Isabela e a gente vai entrevistar aqui. Professora Luísa, o conceito de justiça com equidade de John Rawls, como a senhora explicaria? Pronto, perfeito. Essa questão do conceito de justiça como equidade para o John Rawls é, na verdade, um princípio que deveria ser um imperativo na nossa sociedade. Por quê? Porque nós sabemos que igualdade é diferente de equidade. Então, dividir igualmente os bens de uma cidade é dar a mesma quantidade para todas as classes sociais. Então, isso não vai resolver o problema das desigualdades sociais. O que o John Rawls propõe? O princípio da justiça como equidade, ou seja, dividir de maneira desigual entre os desiguais. Traduzindo, dar mais bens para quem precisa de mais bens, ou seja, os mais pobres, e menos bens para quem precisa de menos, ou seja, aqueles que já têm o suficiente não precisam receber tantos bens. Então, o princípio da justiça como equidade é isso. Mas, como o próprio John Rawls disse, ele diz que esse princípio da justiça como equidade só dá certo quando desde o início todos passam a ter condições iguais. É o que ele chamou de princípio originário. Certo. Como os talentos naturais se relacionam com o conceito de equidade? É interessante. Como os talentos naturais se relacionam com o conceito de equidade. Se você está falando dos talentos naturais em relação a habilidades, a aptidões, que naturalmente o indivíduo nasce com essas habilidades ou aptidões, veja bem, é interessante porque se todos vivessem numa sociedade equitativa, então todos teriam plenas condições de desenvolverem esses talentos naturais, essas habilidades. Mas numa sociedade desigual, isso não é possível. Não é possível por quê? Porque aqueles que têm maiores acessos à educação, maiores acessos ao mundo cultural e tudo mais, esses certamente, mesmo que não tenham talentos naturais, mas eles podem adquirir, por quê? Porque eles podem contratar pessoas que podem auxiliar no desenvolvimento de algumas habilidades. Mas pense bem na situação de uma pessoa humilde e que nasce com esses talentos naturais. Se a justiça não for com equidade, com o princípio de equidade, ela não vai ter essa oportunidade para desenvolver. Por quê? Porque ela vai enfrentar muitas barreiras, principalmente muitas barreiras econômicas, né? Então, muitos entraves vão acontecer. O John Rawls, ele diz que faz sentido falar sobre isso, principalmente sobre a questão da meritocracia, quando desde o princípio todos têm as mesmas condições para disputarem os espaços sociais. Agora, se numa sociedade desigual, como é o nosso caso, uns têm mais condições do que outros, então fica difícil para desenvolver essas habilidades naturais, porque certamente nem todas as portas estarão abertas para aqueles que não têm um poder aquisitivo considerável. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou sempre à disposição.
Bom dia, estou com o aluno Fábio Té, gestor de kart. Bom dia, prazer ter ele aqui, prazer ter você aqui. Vou começar agora as perguntas, de maneira bem direta. Fábio, até onde você acha que o seu treino natural para andar de kart, ele influencia, ele vai e até onde chega o seu esforço? Cara, assim, o negócio do kart veio mais porque é um negócio de família mesmo, principalmente da parte do meu pai, né, que desde novo eu me investi em mim e na minha irmã. Minha irmã foi campeã de Fórmula Júnior, da categoria abaixo da Fórmula 1. Eu comecei a correr de kart desde meus 4 anos de idade, só que por questões de escolha mesmo eu decidi parar de correr. E eu vejo que tipo, é mais questão de esforço também, que você faz porque exige muito esforço físico, mas também tem a questão de confiança no meio da pista, porque não se sabe o momento certo que pode acontecer um acidente ou não. Mas é isso, pra mim é 50 e 50. Ao mesmo tempo você tem que ter habilidade, mas ao mesmo tempo você tem que ter confiança. Você preferiria em si um piloto que ele é mais, que seja somente talentoso em si, ele é só talento, só que ele não tem muita experiência de andar, correr tudo, ele só tem talento em si, ou um piloto que não é tão talentoso, só que ele tem muita experiência, ele é muito experiente em si? Assim, cara, na minha visão, eu prefiro um piloto que tenha talento, sabe? Porque, tipo assim, o piloto que tem talento, mas ele é compromissado, ele vai em um talento. Eu não tô querendo dizer que um piloto que não tem talento, que não seja compromissado, ele vai ser ruim. Mas assim, eu vejo que lapidando um piloto, que ele tem uma base desde pequeno, correndo desde os 4 anos de idade, continuando, ele vai ter muito mais avanço do que um cara que começou agora e que ele só esteja treinando no momento, sabe? Você acreditou no talento, você repassou o seu talento, ele é 50-50. Mas então, o atleta ele é fruto da sua nascença em si, que você falou tua irmã, ou de casa, seu pai foi de casa, ou ele já é muito mais fruto do seu esforço, assim. Não é que ele não é exatamente a sua conquista e tudo, mas ele viria do seu talento mesmo, ou que vem mais do seu esforço ou do seu talento? Assim, como eu falei, eu corro desde os 4 anos de idade, creio eu que veio muito por questão familiar mesmo, do meu pai, né? Porque meu pai sempre me incentivou muito a andar de kart desde pequeno. E tanto que eu já fui para muitos campeonatos por aí. E assim, creio eu que tipo, não é questão de talento. Pode ter um pouquinho, mas não é só isso. Creio que também, tipo, juntou os dois, sabe? É aquilo que eu te falei, 50-50. Veio o talento da minha família, né? Da minha parte, principalmente da parte do meu pai, da minha irmã, que já veio de muitos campeonatos por aí. Mas também veio o esforço, sabe? Tipo, eu consegui lapidar os dois. Foi esforço e talento, esforço e talento. Isso desde meus 4 anos de idade. E aí, eu vim lapidando isso e é isso. Tá? Agora a última pergunta, que é a mais complexa em si. Então, se desejar que eu repita, faz de novo, explique melhor, não tem vergonha de perguntar não. Fábio, John Rawls diz que o talento vem do esforço em si e não de nascença, assim, não é mesmo isso. E que além disso, deve ocorrer a redistribuição de renda para que a gente tenha uma coisa mais equilibrada, meritocrática em si, se a meritocracia é possível. A primeira pergunta é: você concorda com o John Rawls, o talento vem somente do esforço em si e do quanto você treina aquilo sem ter esse muito do nascença ou não? Cara, eu vou ser bem racional aqui. Talento é uma coisa e você ter esforço é outra coisa. Talento é você, desde os princípios assim, você já ser bom em alguma coisa, sabe? E tipo, o esforço, você vai trabalhando aquilo constantemente até você ficar bom, sabe? Então eu creio que, tipo, obviamente, tem a meritocracia daqueles que se esforçam para chegar no alto nível. Mas assim, o talento, você já percebe quando você é colocado na pista, você é colocado à prova todos os outros, sabe? E, assim, concordo com isso. Tu concorda normalmente em parte ou totalmente? Em parte. Assim. A última pergunta aqui é um pouco mais pessoal, porque o meu sogro falou que o senhor tem que parar com a questão financeira, que era muito caro, falou que era 4 mil, então
O senhor acredita que com a restituição financeira o senhor poderia estar correndo? Ou o senhor acha que o seu talento talvez não fosse suficiente? O senhor ganhou troféus e tudo. Eu queria saber, o senhor acha que o senhor teria certeza que estaria correndo uma categoria mais avançada, quase a profissional? Cara, assim, eu vejo que realmente no ramo do kart é uma questão bem complicada em relação ao financeiro. Porque se você for ver, a maioria das pessoas que praticam esse esporte, o kartismo, tem grande renda, tipo, alta renda financeira. Então, tipo, creio eu que na minha visão, se meu pai investisse em mim, tanto que ele investiu na minha irmã, provavelmente eu estaria fazendo uma base muito boa, talvez em outro país, correndo em grandes equipes por aí, tendo grandes patrocínios também de outras equipes de kart. Mas eu realmente bato muito na tecla que a questão financeira contou muito, principalmente na minha carreira. Porque na realidade, por exemplo, uma corrida assim, a gente gasta 2 jogos de pneu, que no caso são 8 pneus no total. Porque são um jogo de pneu para treinamentos e mais um jogo de pneu só para o campeonato. Porque o campeonato em si já demora muito, eles gastam muito kart de pneus. Então, realmente a questão financeira é muito importante. Então a restrição financeira seria realmente importante para deixar o kart mais atrás, mais igualitário. Mais. Então, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, estou aqui com o professor Renan Reis de História. Eu vou começar a apresentar agora. Professor Renan Reis. Certo? Aí eu vou começar a falar as perguntas do professor Renan sobre o seu livro, sua didática em sala de aulas. Então, o senhor escreveu um livro, a última página do livro. O senhor acha que o senhor estava escrevendo, o senhor trabalhava e trabalhava ou o senhor trabalhava? Trabalhava em outra área, eu continuo trabalhando. Aí eu dediquei esse tempo para escrever o livro. Demorei mais ou menos uns 1 ano para escrever o livro. O senhor acha que se o senhor não trabalhar, quando o senhor não trabalhar enquanto você escreveu o livro, o senhor poderia ter, não pode mais detalhes, entregar mais material nada? Não, porque a produção criativa, o processo criativo, ele não tem necessariamente a ver com o tempo. Ele tem a ver com a pesquisa, ele tem a ver com o entusiasmo, com o interesse que você tem naquela área, com as ideias que você vai tendo. Você pode ter o tempo todo livre para escrever um livro e não produzir tão bem. Eu, particularmente, eu gosto de uma rotina que eu consiga fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso estimula a minha criatividade. Então a questão do tempo, para mim, é irrelevante. O senhor, agora falando sua área radial, o senhor acha que o seu talento para dar aula, sua Eu acho que, em primeiro lugar, é você gostar daquilo. Eu acho que quando você gosta, aquilo para você tem um significado e as coisas são mais relevantes no dia a dia, a rotina, a lida com os alunos, tudo. Agora, claro, existe talento, mas o talento ele tem um limite. Eu acho que o mais importante é você primeiro ter uma boa formação acadêmica, você ser um bom pesquisador, você fazer pós-graduação, mestrado, doutorado. Isso te estimula a ter um conhecimento histórico mais aprofundado e você também vai aperfeiçoando a metodologia no dia a dia. Então existe talento, existe formação acadêmica, mas também existe uma metodologia que ela vai se reconstruindo na lida, na sala de aula, na tentativas e erros que vão se moldando ali. sua didática cada aula? Ela veio do seu tempo como professor ou já veio na sua... Professor, na faculdade você não aprende a dar aula. Você aprende o conceito, você aprende a pesquisar, você aprende a estudar, você obviamente tem boas formações com professores, mas o magistério, essa forma de ensinar, isso você vai aperfeiçoando, você vai entendendo o que funciona, o que não funciona. Não existe algo que te ensine a ensinar, digamos assim, né? Na tentativa e erro você vai constituindo o seu próprio método, a sua própria
metodologia do seu DNA, que você vai incorporando, você vai fazendo outras experiências, você vai tendo outras experiências, você vai aprendendo com os alunos, você vai sentindo os alunos, e você vai ver que tipo de método vai funcionar e que tipo de método não vai funcionar. Agora, eu não filósofo John House, o talento vem do esforço. E além disso, John House entende a redistribuição de renda. Para que desse modo, eles tenham uma sociedade mais igualitária, vou dizer, nas questões meritocráticas, etc. Assim, o senhor concorda com o John House na primeira parte de que o talento vem do esforço ou não? Não, eu acho que existe talento. Existem pessoas que têm predisposição para fazer certas coisas. Inclusive, para você trabalhar em determinadas áreas, existe talento para isso. Existe habilidade que é da natureza de cada um. Você pode ser um músico talentoso, você pode ser um artista talentoso. Agora, é claro que você está sempre aprendendo. E talento por talento não leva a nada. Então, existe o talento que ele é aperfeiçoado com o esforço. Agora, a segunda parte que fala sobre distribuição de renda para criar condições igualitárias para todas as pessoas, eu acho que isso é um caminho, na verdade. Se você permite que as pessoas tenham chances parecidas, igual não dá, mas chances pelo menos parecidas, você pelo menos cria um caminho de mais justiça. As pessoas conseguem inclusive mostrar o seu talento. Quantas pessoas têm talentos que não são mostrados, não são vistos porque as pessoas não têm oportunidade. Então você dar oportunidade para as pessoas é uma forma, inclusive, de você ser justo com os talentos delas. Muito obrigado pelo seu programa. Obrigado. Espanha. House está correto quando afirma que a habilidade natural é questão de sorte, mas em si, o esforço e a prática natural é mais benéfico, pois somente assim o indivíduo poderá alcançar o ápice do seu talento. Exemplo, no livro Justiça, do autor Michael J. Sandel, ele cita o exemplo de Bill Gates e Michael Jordan no capítulo 6, que alcançaram o ápice dos seus respectivos talentos por meio do esforço. Para House, devemos repudiar as sociedades que beneficiam os talentos naturais sem um esforço em si. O esforço é produto de uma educação favorável, ou seja, só com uma educação favorável podemos atingir os nossos talentos. House utiliza do exemplo das sociedades feudais para mostrar como eram injustas ao determinar, a partir do nascimento, as oportunidades de riqueza e poder. Assim, podemos deixar isso na mão de pessoas sem a competência necessária para administrar o poder, subjugando pessoas competentes a trabalhos que não correspondem a seus talentos. Com isso, House traça um paralelo entre as sociedades feudais e as sociedades modernas, visto que ainda se vê isso nas sociedades modernas, só que de maneira mais intensificada, pois os ricos e poderosos mantêm o poder entre si, sem a possibilidade de inserção de pessoas menos favorecidas socialmente, que podemos utilizar o exemplo de corridas, onde pessoas que são mais favorecidas, elas começariam na frente e pessoas menos favorecidas começariam atrás, ou seja, de maneira injusta, pois pessoas mais ricas têm podem financiar livros, materiais esportivos, etc., outras coisas. Bom, logo, House defende a redistribuição de renda para que, desse modo, se tenha uma sociedade mais justa e igualitária a nível de que a meritocracia se torne o mais próximo do real. Porém, enquanto isso não acontece, devido a debates e contratempos, deve-se pensar em ações afirmativas, que são formas menos radicais de se combater a desigualdade social. Um bom exemplo disso seria as cotas raciais, tendo isso em vista que a escravidão ainda deixa muitas marcas na atualidade. De acordo com o jornal G1, em 2006, com 3 anos apenas de cotas raciais, a UFRJ tinha 21,4% de alunos pretos e pardos e 72% de alunos brancos. Já em 2020, a UFRJ apresentou aumento de 71% de alunos pretos e pardos. Deve-se relembrar que 73% das pessoas pobres no Brasil são pretas e pardas, de acordo com o IBGE.
Assim, as cotas raciais são uma maneira de amenizar os impactos que a escravidão ainda deixa na sociedade moderna.